Olá, obrigado por ter deixado a sua porta aberta para a nossa TV Polo, o canal 11 da NET, e especialmente para o nosso programa Sarau Eletrônico. E nós estamos hoje aqui com o escritor jovem Rafael Miranda, que vai nos falar um pouco da sua obra, né? Um pouco de como surgiu. Bem, seja bem-vindo, Rafael. Tá? Obrigado, Natan. Então, a gente queria que você falasse, então, sobre quando você começou a escrever, né? Bom, eu comecei a escrever, eu tinha uns 13 anos, assim, e eu ouvia muita música, assim, gostava muito de música, e eu lembro, assim, que eu ouvia música estrangeira e eu tentava imaginar as letras, sabe? Que legal. Foi mais ou menos nesse estilo, é claro que eu não tinha o conhecimento da poesia, né, mas comecei a escrever algumas coisas, né? E foi se arrastando, dei umas paradas, depois voltei, mas acabou culminando nesses 2 livros aí que eu tenho publicado. E que idade você tem mesmo? Eu tenho 29. 29. Começou com 13 anos. Você antes desses 2 livros aqui, que são Espectros da Inação, né, que foi lançado agora, e Nascente de Palavras, 2014, né? Isso, 2014. Antes desses 2, você teve uma obra sua que saiu numa antologia, não? Um poema, na verdade. Foi um poema. Se chama O Beijo. A antologia é da mesma editora que publicou o meu primeiro livro, que é o Nascente de Palavras, que é a editora Literacidade. Ah, sim, aqui está. E aí, o nome era 100 Poetas, 100 Poemas, e aí eu mandei a inscrição pela internet, tudo de graça, né? E aí eles escolheram o meu poema entre os 100 poetas, e eu fiquei bem feliz na época, eu lembro. E bom, isso aí foi um impulso, talvez, para esse livro, não? Nascente de Palavras? Foi um impulso. Você vê na capa, né, tá? Que ele ganhou menção honrosa no prêmio de poesia jovem. Então foi um prêmio que a própria editora fez, e aí acabou me impulsionando a publicar esse primeiro livro. Interessante, né? 2013, 2014. Bom, esse aqui é de 2015 a 2018, na verdade, né? Saiu esse ano, mas eu escrevi... O último poema é de, acho que novembro ou dezembro do ano passado. O último poema desse livro. Desse livro, E por que Espectros da Inação nesse último livro? Esse aqui me lembrou Cecília Meirelles. Tem alguma coisa a ver ou não? Porque ela tem um livro Espectros, né? Não. Não tem nada a ver. Na verdade, esse título é por causa de um poema que eu escrevi sobre Cubatão, que se chama O Cronograma do Asqueroso. E aí eu estava com problema com o último verso. Eu não conseguia encontrar nada para encaixar, só faltava acho que 1 ou 2 versos. Aí eu lembro que eu pensei nesse termo, na verdade ficou espectro da inação, acho que no poema é espectro da inação, se eu não me engano. No singular. No singular. E no livro acabou indo para o plural, no título do livro, né? E essa editora Patuá, como é que você entrou em contato com ela? Como é que foi a relação? Porque é uma editora que ela dá muita chance, né, ao iniciante, ao escritor iniciante. Eu tive a oportunidade de ler alguns livros deles, são muito bons normalmente. Tem vários autores bons. Foi assim... Eu mandei pro e-mail deles, né, que é divulgado pelo site, dei uma procurada. Só que foi bem rápida a resposta. Eu acho que lembro que eu mandei na véspera de Natal do ano passado. E aí dia 26, 27 já tinham me respondido dizendo que tinha sido aprovado o meu livro. Que rápido, hein? Foi bem rápido. Acho que é o Eduardo Lacerda, né, e um companheiro que cuidam dessa editora aqui. Eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, né? Fiz o lançamento lá também, conheci ele. Que orgulho, né? Foi bem legal o evento lá. E você tem algum método quando você escreve? Como é que você escreve?
Alguma inspiração? Olha, esse livro, eu acho que ele não teve um método sozinho, foram alguns métodos, né? Às vezes eu tenho a ideia assim tenho a ideia do assunto do poema e depois eu desenvolvo. Às vezes eu não tenho a ideia do assunto, mas eu penso em algum termo assim, que alguma expressão, Alguma que ideia? tem alguma figura de linguagem, uma expressão poética e aí vai E se acaba- desenrolando o poema. De algum horário? Você tem algum horário preferido para escrever? Ou- Não, eu escrevo a todos os horários, na verdade, noite, dia, tarde. Quando surge a ideia, né, eu tento escrever. Você se formou em Araraquara, Me formei, fiz o Nesp, em letras. em letras. Qual era a sua ambição? Era a escrita ou a tradução? Você tinha algum sonho antes? Olha, Com letras? na verdade, eu acho que eu não sabia muito o que eu queria fazer. No início, eu já tive a época que eu queria trabalhar numa editora, né? Que eu tive a oportunidade de Putz, trabalhar, tá vendo isso? inclusive, Cara, em isso seria Santos. demais. É, Em Santos, com quem? trabalhei na Comunicar, na Carvalho de Mendonça. É um escritório que tem lá. Mas eu fiquei pouco tempo, fiquei 6 meses. Eu também tive uma época que eu queria fazer pós, mestrado, doutorado, só que eu acabei não passando lá. E aí eu acabei voltando para cá. E você tem algum sonho maior ou planeja publicar? Prosa, por exemplo, assim, você pretende enveredar pela prosa de alguma forma? Olha, eu adoraria escrever uma prosa, mas eu acho que o problema da prosa para mim é que ela toma muito tempo, eu acho. Toma. É diferente da poesia. É verdade. É E assim, eu tenho outro trabalho, né? E aí eu fico pensando, eu já cheguei a começar a escrever umas 2 vezes. Mas sempre tem alguma parte que eu me enrolo assim, Sim. e aí eu acabo meio que desistindo. Tem escritor que revisa a obra mais de 30 vezes, para você ver, né? Troca palavras, é um trabalho hercúleo para quem leva a sério, né? É difícil. E por incrível que pareça, eu acho que a época que eu mais aprendi a dar valor para revisão foi trabalhando na editora e vendo as pessoas mandando material tudo errado. Putz, Esse primeiro livro, imagino. ele foi antes de eu entrar para a editora. Esse aqui você está falando. É o Nascente de Palavras. E aí eu acho que no Espectros da Inação, que já foi depois de eu ter inclusive saído da editora, eu acho que eu já dei um salto de qualidade porque eu revisei muito mais o livro. Eu vejo aqui que são poemas muito bem cuidados, muito bem cuidados. E então a poesia é o seu, por enquanto, é o seu gênero, né? Por enquanto, eu adoraria até mesmo conto, eu gostaria de escrever, São mas curtos. faltou, eu acho que eu preciso ter um pouco de paciência assim para chegar lá. Tem contos que prosa. são assim bem curtos, né? Mini contos, Tem. dá para enveredar por essas artes mais mínimas, né? Tem uns livros bons, inclusive, de mini conto. Tu tá lendo alguma coisa? Leu alguma coisa que te motivou de repente? Mini conto ou qualquer coisa? Qualquer coisa, assim. O que te motivou? Tem poemas que foram motivados por leituras suas? Ah, olha, tem. Eu não... Poemas que motivaram eu escrever, no caso. Que me motivaram a escrever, né? Porque geralmente as leituras nos motivam de alguma forma, né? Na verdade, tudo que se escreve é motivado pelo que a gente lê, na verdade. Você tem algum livro de cabeceira? Livro de cabeceira. Ou livro Tenho. preferido? Olha, é difícil eu citar um livro preferido, mas eu posso citar alguns.
Ah, legal. Eu gosto muito, se eu não me, acho que é Canto Geral do Neruda, de poesia, que é um livro que fala sobre a história da América, né? Desde a colonização até a época das ditaduras, dos anos 70, né, latino-americana, e tudo com poemas. Ele escreve vários poemas. Eu acho incrível assim, o modo como ele se ateve à temática e escreveu um livro sensacional, né? Interessante, Pablo Neruda. Outra que eu gosto, eu acho que eu vou até me enrolar na Chileno, pronúncia. escritor chileno, né? É uma polonesa que ganhou o Nobel de Literatura. Eu não sei se é Wisława Szymborska. Eu sei deve que ser isso, também. eu sei que ela tem 2 livros e eu gosto muito dos 2, no Brasil, né? Traduzidos para o português. Eu tive a oportunidade de conhecer a tradutora desses 2 livros Que legal. numa palestra lá na Unesp, que foi muito bacana. Você gosta da literatura russa? Não tem essa coisa de nação. Você gosta dessa poeta russa, né? É polonesa. Polonesa, não é russa. Meu Deus do céu. É que quando você falou nessa polonesa, citou o nome, a gente sempre se lembra da literatura russa, Dostoiévski. Puxa, né? eu acho demais o Dostoiévski, os irmãos Karamazov, gosto muito. Muito, muito. Os Possessos também tem, né? Um livro dele. E você, então, tem mais algum nome? Eu acho que são os seus preferidos, são esses. O Grande Sertão Vereda, do Guimarães Rosa, sem dúvida, acho sensacional esse livro. A riqueza de linguagem, né? Muito bom. Muito. Até chega a lembrar Joyce um pouco, né? Nos seus atrevimentos linguísticos. E também tinha um conhecimento de línguas, né? Bastante amplo. Sim, né? Era muito bom. Você acha que, atualmente, aqui você tem o livro editado, Espectro da Inação, mas muito se fala atualmente no problema das editoras e livrarias se fechando, né? É verdade. Das grandes livrarias, grandes editoras. Alguns falam que isso é bom para as pequenas editoras, até para Patuá e outras, né? Urutau. E o que você acha disso? Olha, a Patuá, ela é uma editora que ganhou alguns prêmios Jabuti já, né? Isso. Tem o Herzog, né? Sim. Manuel Herzog Chaincha. Então, eu acho que assim, alguma atenção essas editoras já têm. Tem a Penalux também, né, que é mais ou menos o mesmo sentido, né? Tem algumas editoras maiores que estão ganhando algum espaço. Agora, eu não sei se as editoras maiores vão deixar de existir também, né? Mas essas editoras pequenas eu acho que estão com força, sim. Eu acho que as maiores vão ter que readequar, né? A esses novos tempos. Eu acho que as editoras maiores, pelo que eu vejo, Companhia das Letras, Secor, elas são muito focadas no mercado, né? Então, se você não der um retorno financeiro, fica meio difícil. Isso. E essa Patuá, Penalux, né? Urutau já são diferentes, assim, né? Já não são nem tão focadas no retorno financeiro. O negócio delas é publicar mesmo. E qualidade, né? E qualidade. Eu vi uma entrevista do Eduardo Lacerda falando disso. Que realmente tem editoras em bairros periféricos de São Paulo que vendem muito mais até do que ele. Mas porque tem a comunidade, conhecidos, parentes. Aí está falando que isso para a editora comercial, isso conta mais que publicar obras de qualidade, né? É lamentável isso. Mas bom, até que existam pessoas como Eduardo Lacerda que, por enquanto, ele tem outra visão distinta, né? Eu prioriza acho... a qualidade. Hoje, eu imagino, assim, eu não sei como era antigamente, mas eu imagino que esteja melhor para quem quer publicar. Eu acho que sim, viu? Antigamente era mais difícil, né? Então... Era muito mais. E não havia internet, né? A internet tem lá os e-books, tem a Amazon, que de vez em quando tem uns concursos, né? Celeridade, né? Que eu falei 2 ou 3 dias, eu recebi a resposta, né? Se não tivesse internet, ia mandar pelo correio, ia demorar para voltar. Imagina, ia ser terrível. E aqui em Cubatão? Dá para falar aqui de Cubatão? Assim,
eu acho que o problema de Cubatão, na verdade, são problemas de outras cidades, na minha visão. A prefeitura que não investe o suficiente na cultura, na própria cidade. Assim, bom, tem alguns poemas nesse livro que são direcionados para Cubatão de uma maneira meio negativa, né? Entendo. Tem Eu pensei que ali algum aqui. Tem o Greve, né, que eu não citei Cubatão diretamente, mas foi sobre uma época que teve a greve dos professores daqui, do município, né? Que foi até recentemente, né? Foi atingido até por bomba de fumaça nessa época, eu acho. E teve um que foi paralisação, que é dos lixeiros da Terracom, né, que pararam alguns dias, eu não sei se você lembra, a cidade ficou meio que intransitável. Intransitável mesmo. Lembra que São Vicente também teve uma semelhante, né, uma greve semelhante? E cheio de lixo nas ruas. Como é o nome do poema sobre o lixo mesmo? Paralisação. Paralisação. Eu até encontrei aqui, ó. 58. 58. 58. Que curioso. Tá. Eu cheguei. Quer ler? Sim. Sim. O seu filho. Os sacos de lixo beijam o cimento de minha cidade. Descasos copulando no ar, parindo um lixão em cada rua. Fedores se incrustando, batendo na porta dos narizes. O lodo escorrendo, como ejaculação sadomasoquista, da prefeitura que, ao invés de jogar a âncora para o povo agarrar, atira sobre quem sofre a capa da invisibilidade. Embaixo dos sacos de lixo, há resíduos de pessoas, população sem face, conduzindo desilusões, enquanto os bebês pombos balançam os chocalhos dos bicos dentro da banheira de esterco. Os lixeiros parados, tratados pelo sistema como extensões do lixo que carregam, despejam a expectativa nas retinas da cidade e têm a tranquilidade de quem derrama sangue e suor honestos. Mostram as mãos limpas diante dessa fedentina administrativa. Puxa, realmente bem contundente, né? Você tem vários poemas contundentes aqui, né? No sentido de fazer algumas críticas. O sistema, né? O sistema de modo geral também. Eu vou dizer que nem é uma coisa assim... Ele não é um livro monotemático, né? Então eu não fico pensando, agora eu vou falar mal da prefeitura. São umas coisas que meio que saem, assim, naturalmente. Atingiram a sua sensibilidade de algum modo, né? Isso. Como tem algumas coisas eróticas aqui, né? Tem alguns poemas eróticos também. Você gosta mais dos poemas eróticos ou gosta de todos os tipos de poemas que você faz? Tem alguma preferência? O que sai fácil da sua pena, usando o termo antigo? Olha, eu gosto de todos os tipos, assim. Eu acho que poemas os eróticos e de amor em geral, eu acho que acaba sendo um pouquinho mais difícil. Porque já escreveram tanto sobre isso, que aí eu fico pensando, poxa, o que eu posso escrever que ninguém escreveu, né? Pô, é um desafio sempre. É um desafio. Né? Sempre se renovar, se recriar, né? Esse é um dos principais problemas, eu acho que eu tenho para escrever. Muitas vezes eu começo a escrever alguma coisa e eu penso, mas já escreveram alguma coisa parecida com isso. Aí eu meio que desisto. Né? É difícil. Na nossa escrita, geralmente você pega um poeta que escreveu mais ou menos a mesma coisa, só que foi em uma determinada época, né? Na época dele, né? E tem um poema aqui chamado A Menina Sem Nome. Sim. Qual é a gênese, qual é a origem, né, na verdade? Olha, esse poema eu comecei a escrever em 2015 e eu acho que eu terminei no ano passado. Caramba! Porque assim, eu escrevi em 2015, eu fiz uma versão, só que eu fui fazendo umas revisões constantes no meu material e eu fui deixando esse de fora. Eu sei que eu tive umas ideias complementares que eu abordei sobre a mídia, né?
das pessoas que morrem, os populares, e são esquecidos no dia seguinte. Essa ideia eu tive ano passado. E aí eu tive a ideia de complementar essa parte que eu tive a ideia no ano passado com a que eu tive em 2015. Olha só que interessante, né? Sim. Um poema que ficou ali descansando, né? Às vezes eu faço isso. Então vou ler aqui A Menina Sem Nome. Uma menina, futuro traçado nas tripas da noite, guiava seu corcel de sonhos pelas sombras de um supermercado. Maçãs, peras, caldas e carnes frescas, como um adolescente em incipiência nas prateleiras do mundo. A alma, uma sacola se enchendo com a substância do tempo, pairava na promessa do dia de amanhã. Mas vendo a menina em uma rua escura, com as sacolas cheias de compras, bandidos mediram a chance da covardia. Abordaram-na pelo estéreo de pistolas e o porte do asqueroso. A garota correu agarrada a seus pertences. O estalar da bala cumpriu sua negação no coração que batia em fuga. Fruta verde, cedo apodrecida. Não levaram nada os bandidos. Levaram tudo. Sobrou o fruto extinto, a voz presa na terra, entrançada ao choro dos parentes. De madrugada, sirenes policiais piscavam, a morte tateava. A morte tateava a juventude que se desprendia do cadáver. A mídia transformou a menina morta em mercadoria pelos frescos varais de sangue de inúmeras manchetes. O nome da vítima, letras frias no teleprompter, ditas roboticamente em voz de Google Translate, foi deletado pelas memórias. Nomear, neste caso, é dar luz à morte, e o senso comum, encarnado em um carnaval, brinda as lembranças com o branco. Na boca da mídia, mais uma vítima é apenas mais um nome. Uma nação que some na canção de ninar da inércia. Uma nação que some na canção de ninar da inércia. A nossa nação atualmente está assim? Com certeza. A gente está num momento muito complicado, né? Do Congresso Nacional querer cortar tudo, né? Aprovar um monte de lei de contenção. Exato. E é um momento que eu acho que é bem difícil para o país. Mas, assim, uma coisa que eu percebo é que não tinha antes, que eu acho importante, que eu acho que está tendo uma espécie de raiva nacional, assim, contra esse tipo de atitude dos políticos. O pessoal está fiscalizando mais, está pegando no pé em comparação com antigamente. Então, eu já acho isso uma coisa positiva. Principalmente a questão de humanidade, que não tinham prestado atenção, né? No horror que o nosso mandatário diz sobre certas coisas que deveriam ter um tom mais humano, né? Olha, eu acho que a gente passou por um governo do PT que eu acho que existe uma certa razão nessa raiva contra o PT que teve. Realmente eles cometeram um monte de erros, mas agora a gente escolheu um cara radical, né? E eu tô percebendo, eu tô achando que com, sei lá, 8 meses de mandato dele, eu já tô achando que tem muita gente que votou nele que tá percebendo que não é assim, né? Não adianta votar no cara só porque ele representa o oposto do que o PT significava, né? E focou-se muito no PT, né? Mas, e os outros partidos não eram opções? Também eram partidos de direita, né? Não sei. Também havia escândalos. No caso, um capitão que há tanto tempo estava no Rio de Janeiro, né? Mas não tinha nada que desabonasse, a não ser seus depoimentos. Mas tinham depoimentos meio delicados sobre quilombolas, sobre mulher. Bom, aí pode ter até, né? Pode-se até polemizar. Mas outras posições que está tomando atualmente, né? Como ofensas, coisas que talvez um mandatário de uma nação não tenha que se
que ir pela esfera pessoal. Né? Mas isso é outra coisa, aí eu já estou entrando numa... Né? A minha preocupação é quando eu vi a questão da violência, apesar da violência nesse país não ser uma coisa mais surpreendente, eu tenho a impressão que tem aumentado a violência, ou que, mesmo que o presidente não queira, grupos radicais se acham, né, à vontade, né, para fazer determinadas coisas. Mas espero que isso mude, que você está falando realmente, os cidadãos estão atentos, né, a essas questões humanas. Eu acho que a próxima eleição vai ser vista com mais cuidado. Eu imagino que sim. Eu fico preocupado com a educação e a cultura que são atingidas, né? Por posições igual. Nós temos aqui o nosso prefeito, que não destoa em algumas coisas, né, da presidência, apesar de estar bem diverso. Mas também essa cidade ela vem sofrendo, né, uma deterioração, né, pública aqui. Esse tamanho Bem parece mesmo. que nenhum prefeito consegue arrumar. Mas Pois temos é. esperança. Tem que acreditar, né? A poesia ajuda, né? Ajuda, Os sem poemas dúvida. ajudam. E você tem interesse por uma outra área cultural, fora a literatura? Já teve? Olha, eu não chega ao nível da literatura, mas eu gosto bastante de quadros também. Olha só. O meu pintor favorito é o Van Gogh. Van Gogh, dos girassóis, né? Isso, e já teve casos assim, alguns poemas desse livro, na verdade, foram vendo alguns quadros. Eu procuro no Google, assim, vejo alguma coisa que me dá alguma ideia e eu começo a escrever. Quadros são excelente inspiração. Akira Kurosawa fez sonhos baseados muito no Van Gogh, né? As cores do Van Gogh. Puxa, Uma coisa muito, muito interessante. eu gosto muito dele. Mas você falou da escrita, e o leitor, tem algum leitor em específico que você pensa quando escreve ou não pensa em leitor? Você pensa mais? Você quer que o leitor compreenda o que você escreve ou às vezes você vai escrevendo, né? Olha, Uma normalmente preocupação mais. eu sou meio egoísta na hora de escrever, porque Eu também. eu penso sempre em mim, mas eu acho que o negócio da literatura é esse, né? Sempre vai ter alguém que vai se identificar, Isso. não importa o quanto o poema seja pessoal. É verdade. Às vezes eu publico assim no Face para ver os reflexos. Eu fico muito feliz quando ou você, né, não são escritores comuns. Valdir Avarenga, de Santos, você conhece? Ele tem uma revista underground lá, Mirante, né? Ah, ouvi falar dessa revista. Que ele dá muito espaço para escritores novos. E ele está aparecendo mais em Cubatão, sabe? Eu acho que uma pessoa como ele é fundamental para o poema. Aliás, os poetas são fundamentais para a nossa sociedade, né? Sem dúvida. Interessante. A Nalva quer fazer publicação dos poemas. Ah, Não sei se ela eu chegou a gostei contactar muito você. da ideia, ouvi. Gostei muito da ideia e eu acho importante, né, para a cidade. Essa é uma coisa assim, é que eu não sou uma pessoa assim com muita iniciativa de Dois. fazer acontecer culturalmente assim. Uhum. Mas eu sempre imaginei assim que seria uma coisa legal assim, se juntarem escritores cubatenses, não só de poesia, mas até de outros gêneros também, contos, né? Contos, Já junta prosa. e faz uma publicação da cidade. Eu achei uma grande ideia. Acho que precisa ter essa união, né? Precisa. De repente a SAB, começando com isso, ela atraia mais gente. Eu achei muito bom que, inclusive, ela quer fazer contato com a Costelas Felinas, que é uma editora também que ajuda bastante, né? A arte alternativa, a arte dos iniciantes.
Eu acho que o problema da divulgação passa muito pela educação também, né? Se o pessoal da cidade, assim, não tem uma educação massiva, assim, que incentive a leitura, eu acho que falta isso aqui, aí fica muito difícil, eu acho, fazer uma divulgação na cidade que realmente atinja as pessoas. Pode até ser feito um bom trabalho, mas eu acho que sem esse direcionamento, assim, de longo prazo, né? Isso. Eu acho que é uma coisa muito difícil. As escolas deviam se preocupar com os escritores da cidade, não? Devia ter alguma matéria ou algum espaço, nem que não fosse incluído no plano né, no plano de aula. Mas seria uma iniciativa interessante, né? Valorizar os escritores da casa, tanto os iniciantes como os não iniciantes. Na verdade, eu acho que o problema das escolas é como ensinar o conteúdo e prender a atenção, assim, das crianças. Eu não sei se é meio chato, assim, o que eu vou dizer, mas eu nunca gostei muito de escola, assim, de pegar e estudar. Eu sempre, assim, no final, época do ensino médio, principalmente, final do fundamental, eu não gostava muito. Mas é porque eu acho que as matérias são muito distantes do cotidiano. Quando eu falo, bastante distantes. Então, eu acho que tinha que ter algum jeito de aproximar a escola da realidade. Eu acho que essa, para mim, é a grande falha da educação no país. Eu acho que deviam focar mais em humanas, né? Às vezes eles focam muito em matemática, em outras áreas mais abstratas, que a gente não vai fazer um uso, né? A literatura, no caso, por exemplo, importantíssimo, né, para compreender a realidade, né? Isso. O pessoal que consegue ler um poema consegue ler a maioria dos tipos textuais, né? Isso. Mas eles não conseguem. A escola, ela não ensina bem nem os autores, os cânones, né? Isso. Então tem um caminho longo aí a percorrer, né? Muito superficial desses cânones, né? Se trata de uma maneira muito superficial. É verdade. É muito. Na minha época, era muito assim, escolas literárias, e aí eles não analisavam o poema. Eu acho que um poema bem analisado, se o aluno entende como analisar o poema, ele não precisa nem ficar vendo escola literária, né? Deixa isso para a faculdade, Isso. É mais específico. Isso, você tem razão, tem razão. E o poeta é a antena da raça, né? A gente tem que ouvi-lo mais. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da conversa aqui com o escritor Rafael Miranda, né? E não esqueçam, há uma obra aí, né? Onde é que essa obra está para venda? Espectros da Inação? Olha, ela está no site da editora Patuá, e também na própria sede da editora Patuá, que fica lá em São Paulo, Eu esqueci o nome do mas bairro. o pessoal procura na internet. A internet hoje, né? Pai Google, né? Nos dá sempre orientações. Eu vira e mexe, eu carrego alguns exemplares comigo também. Eu terminei, eu tô com um agora. Eu vou pedir mais alguns para ter em mãos. É sempre bom ter alguns em mãos. Isso. Caso alguém peça. É verdade. Eu vi que teve bastante, né? Eu gostei do seu lançamento na biblioteca, né? Que houve bastante. Acho que vendeu bastante livros já, né? É preciso encomendar outros. Eu tô até que bem satisfeito. A minha meta, assim, é vender uns 100 livros, mais ou menos. Que legal. Eu acho, não sei se eu tô errado, mas eu acho que eu ultrapassei, pelo menos os 50 eu ultrapassei, porque lá no lançamento eu vendi uns 30, quase uns 30. São Paulo eu vendi uns 10, um pouco menos, mas aí eu vendi essa leva de 20. Então deu uma quantidade até que boa, né? Que sucesso. É difícil mesmo vender, né? Não tem jeito. A literatura é assim mesmo. Então não esqueçam, um excelente livro, né?
Queria agradecer também por ter me convidado. Que isso, você merece. Há tempo já era para ter feito isso, né? Aqui não tinha sobrado espaço. Mas é bom que a gente falou na hora certa, né? Isso. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Saudações poéticas e literárias. Até breve.